viajante da vida, sejam bem-vindos a esse capítulo do Mediunidade em Foco. No capítulo anterior, vocês devem se lembrar, nós tratamos a respeito da educação ou do desenvolvimento mediúnico. Nesse, a gente vai começar a abordar um pouquinho mais qual é o caminho, qual é o planejamento, a proposta de educação da mediunidade, quando alguém a tem. E a primeira questão que se coloca é o seguinte: como saber se a gente tem? Como saber se eu tenho mediunidade, se eu não tenho? Algumas pessoas chegam à casa espírita já com a mediunidade aflorada. Já produzem fenômenos, já têm evidência, já têm efeitos de psicofonia, algumas produzem efeitos físicos. Nesse caso fica meio patente que a faculdade existe, o que não significa que ela vai ser uma faculdade produtiva e que aquela criatura vai ter as condições necessárias para educar sua mediunidade e produzir o bem com ela. Mas algumas vezes chegam à casa espírita também pessoas muito interessadas, pessoas dedicadas ao estudo, que querem conhecer um pouco mais sobre mediunidade. Por quê? Porque elas observam fenômenos em torno delas, elas leem um livro psicografado, elas querem entender por causa disso. O que é isso? E aí, exatamente aí, nessa questão, é que Allan Kardec toca para nós. A respeito de mediunidade, não há diagnóstico. Não existe um jeito, uma receitinha ou algum sinal de que a pessoa possa ser médium. Em capítulos anteriores a gente até falou disso, lembra? Que não existe aquela história da tremedeira, do suor, ou de alguns arrepios para indicar que a criatura é médium. Sempre, cada indivíduo deve ser avaliado particularmente. E aí, no livro dos médiuns, Allan Kardec diz para nós o seguinte, lá no item 200. Não dispomos até hoje de nenhum meio para diagnosticar, ainda que de forma aproximada, que alguém possua essa faculdade, a mediunidade, né? Os sinais físicos que algumas pessoas tomam por indícios, aqueles arrepios, aquelas coisas, nada tem de infalíveis. Só existe um meio de comprovar a sua existência, é experimentar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, com essa história de experimentar. Porque tem gente que acha que pode ficar fazendo experiência mediúnica à torta à direita, em qualquer lugar. E exercício da mediunidade, educação da mediunidade principalmente, lidar com a mediunidade quando ela está começando, requer o ambiente da casa espírita. Requer o ambiente de uma reunião séria, equilibrada, para que as criaturas não fiquem se perdendo por aí. Então, com Kardec, lá no Livro dos Médiuns, a gente começa a perceber as diretrizes do bom desenvolvimento, da boa educação mediúnica. Olha o que o codificador diz para nós. Tem-se procurado processos para a formação de médiuns, como se tem procurado diagnóstico, mas até o momento não conhecemos nenhum mais eficaz do que aqueles que indicamos. E aí, em textos anteriores, nesse mesmo capítulo lá, 17 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, Kardec fala para nós que é o estudo da doutrina, que é o estudo da mediunidade, e que, sobretudo, como nós também falamos no capítulo anterior, o médium precisa se estudar, conhecer as suas reações, sentir como ele reage aos estímulos psicológicos e físicos que estão no meio em torno dele. Para que aí a gente vá fazendo a experimentação, o experimentar aí não é o à torto à direito, mas fazer as experiências de mediunidade num ambiente controlado, num ambiente em que se possa realmente definir se a nossa mediunidade vai ser produtiva, vai ser para algum tipo de trabalho mediúnico. Seguindo com Kardec ainda, ele diz o seguinte, não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Então, se alguém chegar um dia dizer assim, olha, bota uma roupa branca, tira a pulseira, tira metais, para facilitar a comunicação dos espíritos, eles estão enganando. Olha o que Kardec diz. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que a forma não tem nenhum valor para os espíritos. Então, quando a gente vai estudar mediunidade, esquece as coisas exteriores, esqueçam as exterioridades, é buscar conhecimento. É buscar compreensão do que se passa. A experiência vem em concomitância com o estudo, em paralelo com o estudo. Não vamos imaginar que alguém que chegou à casa espírita demonstrando transtornos mediúnicos deva ser colocado direto numa reunião com uma desobsessão. Isso no capítulo anterior nós também vimos, aprendemos com os amigos que serviram de base da literatura que nós utilizamos. Quem chega ao centro espírita com perturbações espirituais tem que ser encaminhado para o tratamento. Com perturbações mediúnicas tem que ser encaminhado para o estudo.
Depois, se equilibrar, quando se equilibrar, aí sim vai procurar o trabalho, vai procurar a educação mediúnica para desenvolver a faculdade. Mas, lá no livro Desafios da Mediunidade, nós temos uma colocação muito interessante, porque assim, começar é sempre complicado. Aquilo que nós não conhecemos, principalmente aquilo que nós temos pouca compreensão, normalmente serve de obstáculo, serve de tropeço. É fácil cair. Quando nós lidamos com entidades desencarnadas, então, e cientes lá do Livro dos Espíritos, da escala espírita, que nós temos no mundo espiritual vários níveis de evolução espiritual, há espíritos muito atrasados. E eles podem se aproximar dos médiuns novatos querendo enganar. Olha o que aprendemos lá no livro Desafios da Mediunidade com o espírito Camilo. Perguntaram para ele assim na questão 9. Estão sujeitos a algum perigo os médiuns em fase de desenvolvimento? E aí Camilo responde assim, atentos ao fato de que os médiuns começantes dispõem de canais psíquicos abertos que não contam ainda com a necessária vigilância pela inexperiência que os caracteriza, é comum que tenham como escolha obstáculo, o embate com espíritos inferiores, que costumam tentar dominar a mente dos incautos, conforme orienta o livro dos médiuns. E aí a gente percebe que Camilo vai buscar a informação lá de Kardec, lá naquele capítulo do desenvolvimento da mediunidade, para que a gente fique atento. Para que a gente não caia na esparrela de dizer assim, basta desenvolver a mediunidade, basta produzir os fenômenos. Não. A educação mediúnica passa antes pelo estudo da doutrina, pelo estudo da mediunidade e, como já dissemos antes, pelo estudo do próprio médium, da própria pessoa, do seu próprio psiquismo. Então vamos ver só o que Kardec diz para nós lá no Livro dos Médiuns, num gancho com isso que o Camilo falou ali no livro Desafios da Mediunidade. O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores. E feliz o medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Por quê? Porque espírito sério, espírito elevado, tem tarefa. Não está à nossa disposição para brincar de mediunidade a qualquer hora. Então ficamos à disposição quando fora da reunião de educação mediúnica, quando fora de uma disciplina séria de estudos, aos espíritos brincalhões, aos espíritos zombeteiros, quando, na melhor das hipóteses, pode ser que a gente fique também nas garras de espíritos perturbadores, obsessores que querem nos desviar. Então vem a recomendação indispensável de Kardec, para que a gente não caia nessa esparrela de espíritos atrasados. Esta a razão pela qual é indispensável o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência, porque o começo é difícil. E aí, meus amigos, se vocês me permitem nesse instante fazer algumas sugestões. Para começar a estudar a mediunidade, nós temos alguma sequência interessante. Lá no Centro Paulo de Tarso, e também ao longo desses mais de 34 anos já estudando e trabalhando na mediunidade, a minha proposta é que a gente comece pelo começo. Vamos pegar o Livro dos Espíritos e estudar a escala espírita. Vamos estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos primeiro, quando se trata de uma base, formar uma base para a mediunidade. Depois é lógico, nós vamos estudar da primeira à última linha do Livro dos Médiuns. Mesmo aquela parte inicial em que Kardec trata dos primeiros fenômenos, porque nós podemos estar sujeitos a ele, embora hoje, em dia, não seja mais tanto assim. Outras obras muito relevantes nós já até temos citado. Nos domínios da mediunidade de André Luiz, em que o benfeitor vem à Terra para fazer um curso de mediunidade e vai visitando casas espíritas e vai avaliando situações em que a mediunidade é útil, pode ser bem trabalhada e outras em que ela é um problema. O livro Médiuns e Mediunidade do Espírito Viana de Carvalho, psicografia do Divaldo, em que os textos são precisos, cada capítulo desse livro serve como tema para um seminário inteiro. Esses dois que nós estamos trabalhando nesse capítulo de educação mediúnica, diretrizes de segurança, desafios da mediunidade, porque são obras simples, são obras que trabalham questões de perguntas e respostas. Uma pergunta é lançada, vem a resposta do Camilo no Desafios da Mediunidade, ou vem a resposta do Raul e do Divaldo no Diretrizes de Segurança, o que é muito confortável, porque a gente pode saltear. Pode buscar a resposta para as perguntas que estão nos afligindo naquele momento. São dois livros essenciais para quem quer educar a mediunidade. E aí uma sugestão do coração. Uma sugestão querida, vamos buscar também a experiência de bons médiuns. Tia Ivone Pereira. Ela traz para nós dois livros que relatam a sua experiência, desde o comecinho, desde os primeiros problemas, que são o livro Devassando o Invisível
e o livro Recordações da Mediunidade. Quem quiser começar a estudar mediunidade deve seguir por esse caminho. Deve seguir por essa rota, porque bastando a teoria, buscando a teoria primeiro, nós vamos conseguir entender melhor a prática. E aí vamos imaginar agora que você foi para a reunião mediúnica, que você tinha ali alguns traços de mediunidade, ou a pessoa que você conhece tinha alguns fenômenos, produzia alguns fenômenos em casa e foi para a reunião. Passou lá 1 mês, 2, 3, 6 meses estudando. Às vezes vinha uma linha na psicografia, às vezes uma frase solta em alguma fala, um pensamento que ocorria, aquela história de gente que acha que está sendo médium vidente porque está vendo corzinha, porque está vendo paisagem. Isso muitas vezes é uma projeção mental do próprio ambiente, que não caracteriza a mediunidade da clarividência. Mas, depois de um certo tempo, quando a gente não consegue, passando pelo estudo sério, se dedicando, não é fazer turismo em reunião de educação mediúnica, né, gente? Vai 1 semana, falta 3. Isso não serve para desenvolver mediunidade em ninguém. Para desenvolver mediunidade, para educar mediunidade, o candidato deve se propor um trabalho sério, contínuo, muito bem direcionado. E foco no estudo, sempre foco no estudo da teoria. E aí, quando isso acontece? Quando a gente não produz? Será que tem que ficar lá fazendo doutorado em educação mediúnica? Ficar 5, 6 anos na reunião? É claro que não, né, gente? Primeiramente, vamos considerar o seguinte. Nem toda criatura que reencarnou com percepções do mundo espiritual tem a tarefa da mediunidade ostensiva em reuniões mediúnicas. Ela pode ter essa percepção um pouco a mais, para facilitar suas outras tarefas na casa espírita. Por exemplo, na tribuna, por exemplo, na evangelização da infância, por exemplo, no passe. O passe é a primeira tarefa mediúnica de todo trabalhador. Se o trabalhador da casa espírita não dá conta de trabalhar no passe, não é disciplinado para servir no passe, ele não é disciplinado para servir em nenhuma outra reunião mediúnica da casa. Mas quando não acontece nada, quando não vem a mediunidade ostensiva, quando ela não se desenvolve, o que fazer? E aí foi a pergunta que fizeram ao Camilo, lá na questão 10 do Desafios da Mediunidade. Quando nada obtém ao longo do processo de desenvolvimento, deve o médium persistir nos exercícios? Quer dizer, vou ficar lá 5 anos esperando a minha mediunidade desenvolver? Ah, não, um dia minha mediunidade vai aflorar, porque eu percebo quando estou na rua. Algumas vezes pode ser só um problema psicológico nosso. Mas aí o Camilo diz o seguinte, o codificador Allan Kardec ensina que em se reportando à psicografia, o que bem podemos entender para o exercício de qualquer outra faculdade, o seguinte, se apesar de tudo nenhuma alteração houver, deve o médium parar, uma vez que reconheça que nada de sério obtém. Então essa questão de insistir em fenômenos mediúnicos, em mediunidade ostensiva, deixando de fazer outros trabalhos da casa, é bobagem. E algumas vezes ela esconde uma certa vaidade, porque muita gente acha que o médium ostensivo, que o médium que trabalha em reunião mediúnica é aquela criatura top, é o mais importante. E, na verdade, o bom palestrante, o excelente evangelizador, o trabalhador do serviço assistencial, o passista da reunião do passe, sempre são instrumentos importantes na engrenagem do trabalho doutrinário. E são intermediários dos amigos espirituais. Quem evangeliza com amor é intermediário dos guias espirituais de todas aquelas crianças. Quem faz uma palestra bem preparada está sendo intermediário dos benfeitores espirituais que querem fazer chegar a mensagem consoladora a quem ouve. E em outras atividades a mesma coisa. Portanto, não nos fixemos. Se não deu para a mediunidade ostensiva, vamos partir para outras atividades no centro espírita. Porque o importante é trabalhar, o importante é servir com Jesus. E olha só, para a gente concluir o nosso vídeo de agora, né? Kardec traz para nós a seguinte informação. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los. Nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. Olha que coisa, né, gente? No passado, lá quando o pessoal estava descobrindo ainda o que era a mediunidade, muita gente achava que se desse uns choquinhos no médium, a mediunidade ia aflorar, a mediunidade ia eclodir. E Kardec diz para nós que não adianta eletrificar, que o mais importante a fazer é a gente ter cuidado. E aí ele coloca lá no item 210 desse capítulo 17, uma informação dada pelos Espíritos. Suponho eu que pelo Espírito Erasto, porque ela não foi nominada, mas é o tom da mensagem. E ele diz o seguinte, há médiuns cuja faculdade não consegue ir além desses sinais. Quando, depois de alguns meses, continua obtendo apenas coisas insignificantes, ora um sim,
ora um não, ou letras isoladas, é inútil continuar, pois será gastar papel ou outra coisa, outro tempo, sem proveito. São médiums, mas são médiums improdutivos. E aí, nesse caso, é buscar outras tarefas mesmo. A educação mediúnica, aquela que a gente vai buscar o desenvolvimento da faculdade que existe, ela deve se prolongar, ela deve se estender aí por 1, 2, até 3 anos para os médiuns que têm a tarefa, que têm o compromisso. Depois eles vão seguir com o estudo, porque médium não pode parar de estudar nunca, e vão para o trabalho na reunião mediúnica, como a desobsessão ou em outra tarefa similar. Mas, para o começo da educação mediúnica, nos avaliemos. Se eu não consigo produzir, se eu não tenho traços de mediunidade ostensiva, não me adianta insistir. Talvez participe ali por um tempo para conhecer, até para avaliar nos outros os fenômenos, mas em mim mesmo não adianta insistir e esperar. Não, daqui a 10 anos a minha mediunidade vai aflorar. Não vai. Não vai. Se no exercício sério, se numa reunião mediúnica séria, depois de 1 ano, 2 no máximo, nenhum fenômeno ostensivo característico, bem desenvolvido, foi obtido, é melhor procurar outro tipo de tarefa. Muitas pessoas vão continuar sentindo o mundo espiritual. São médiums, mas como disse Erasto, médiums improdutivos. E aí no próximo capítulo nós vamos tratar daqueles que serão médiums produtivos. Mas agora a minha questão é o seguinte: o que você acha? Dê a sua opinião aí embaixo. Comente para nós. Você está em reunião de educação mediúnica? Você acha que precisa ir para uma? Você conhece alguém e tem recomendado a essa pessoa que estude primeiro antes dela ir para uma reunião prática de mediunidade? Isso tudo é importante para nós. Como nós dissemos, essa série sobre educação mediúnica vai durar 3 vídeos. Mas, se houver questões, se vocês propuserem para nós algum tema ainda dentro desse assunto, lógico, virão outros vídeos adicionais. Nesse momento, nós caminhamos para o encerramento. Eu já te agradeço por ter ficado conosco até agora. Te peço que divulgue, mande para os seus conhecidos o link desse texto, desse vídeo, para que eles também possam ter acesso a essa informação. E encerro a tarefa pedindo, de novo, se inscreva aí no nosso canal, clique aqui no sininho, dê o seu like se você gostou. Se você não gostou, pode dar dislike, mas me explica. Vai ali embaixo, rola até lá embaixo e deixa um comentário para mim. Comenta por que você gostou, por que você não gostou, coloque suas perguntas lá. Explique por que você acha que a gente deve continuar com esse projeto. Tá ok? Eu conto muito com a sua colaboração. Muita paz. Tchau, até o próximo vídeo.